que são os erros? Erro é muito legal, né? Todo mundo erra. Errar é da condição humana. Nós vamos sempre errar, sempre, 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 sempre. Onde houver a possibilidade de errar, a gente vai lá e erra, né? Isso é... O problema não é errar, o problema é não perceber que errou, permanecer no erro, não tomar nenhuma atitude e isso virar algo pior. Errar é natural, diria eu, errar é natural, né? E o que é o erro, né? O erro, ele é uma ação nossa, uma decisão ou uma omissão. Fiquem bem atentos aí. Eu não vou me meter nisso, não. Eu vou me omitir. Omissão também é erro, tá? Deixar de fazer também é erro, né? Só que é não intencional. Então, é uma ação, uma inação, uma omissão não intencional. E isso vai dar um resultado diferente do previsto. Você esperava ter um resultado e não vai ter esse resultado porque você acaba cometendo um erro, você se desvia do objetivo inicial, da sua missão, da sua tarefa, enfim, do que quer que seja. Então, o erro, ele é causado sem a sua participação decisória. Você não decide errar. Se você decidir errar, você está fazendo uma outra coisa que é uma violação. A gente chama erros e violações de atos inseguros. O ato inseguro é aquilo que pode colocar em risco a aeronave, e isso vira erro ou violação. O erro é aquilo que você faz sem intenção, sem a intencionalidade. E a violação não é quando você decide, fala assim, eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Tá? Então, a diferença é essa. Olá, Andréia, boa noite, a Escola Voar aqui presente, prazer ter vocês a bordo, obrigado pelas palavras. Vamos lá. Então, o erro é isso, é uma ação, é uma inação, é uma tomada de decisão, mas veja, sem a vontade, assim, não é premeditado, é isso que eu quero dizer, quando eu digo que é sem a sua ação, sem a sua decisão. Ele não foi premeditado, você não saiu de casa, ninguém acorda dizendo assim, pô, eu vou errar muito. Isso não acontece. Você pode até dizer, eu vou violar, vou chutar o balde, vou quebrar as regras, aí você consegue. Agora eu vou errar. Não, porque, por definição, o erro ele é não intencional. Ficou clara a diferença entre erro e violação? Deve ter ficado, né? Bom, quais são os tipos de erro que a gente comete normalmente? Os erros, eles são... na aviação, é claro que eu podia aqui passar a noite toda falando sobre erro, que erro é uma das coisas que o ser humano mais produz, né? Raiva, dívida e criança, né? O que a gente faz muito, né? Mas a gente erra muito também, justamente provocando raiva, dívida e colocando criança no mundo. Então, os erros podem ser os deslizes ou os slips, né? Esse slip é aquele erro cometido na tarefa. Você ia colocar o ponteiro numa posição e passa um pouquinho, e acelerar o avião, acelera um pouco mais, acelera um pouco menos. São aquelas escorregadelas, aquela coisa, né? Você ia dizer 2, 3, 4, você diz 2, 4, 3, e logo em seguida você corrige. Esses são os deslizes, são os slips, e eles são muito comuns. A gente comete esses o tempo inteiro, falando, agindo, trabalhando. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Eu devo ter cometido vários slips aqui ao longo dessa nossa conversa. Então, o slip é algo presente e é algo que a gente não consegue evitar. Aí nós temos os lapsos. Os lapsos são aqueles esquecimentos, as falhas de memória. Por exemplo, era para colocar em 50% e eu esqueci. E o negócio está em 100% lá, o motor está torrando, e eu não percebi que era para ter puxado a manete para 50%, para 70%, por regime de voo, seja lá qual for, né? Era para checar o visor da porta e eu não chequei. Era para dar ok pelo rádio para o comandante e eu não dei. Era para ter dado a autorização de pouso e eu não disse. E aí o piloto na final fica, pouso está autorizado, torre? Aí você, positivo, pouso autorizado, vento tal. Acontece, acontece. Esses são os lapsos, são falhas de memória. Você sabe o que tem que fazer, mas por um motivo qualquer você não fez, né? E nós temos os mistakes, os erros propriamente ditos. Esse mistake é o erro na execução da tarefa. Era para apertar o botão A, você apertar o botão
B. Simples assim. Era para puxar a alavanca 1, você puxou a alavanca 2. Era para mover a alavanca para a esquerda, você moveu para a direita. Esses são os erros na execução e também no planejamento. Às vezes você erra no planejamento, você faz os cálculos, erra os cálculos, aí diz assim, ó, não, quanto de combustível? Não, bota 2 toneladas que dá. O cara, 2 toneladas? Não, eu fiz o cálculo aqui, 2 toneladas. Na verdade, você estava precisando de 20. Né? Era para inserir 0,27, você insere 270. E aí, ao invés de sair para cá, sai para cá, né? Como aconteceu no fatídico voo do Varig 254. Né? Inclusive, um abraço para o meu amigo Nilson Zilli, que era o copiloto daquele voo, escreveu um livro maravilhoso sobre o acidente. Né? Então, Voo Sem Volta, o nome do livro do Zilli, eu recomendo para todo mundo, é um livro fantástico, de você perceber na ótica do cara que estava sentado na poltrona, na cabine do avião, o momento em que os motores param e ele entra na selva voando de barriga, o barulho das árvores batendo na barriga do avião, isso tudo é narrado de uma maneira impressionante e emocionante pelo Zilli. Então, fica aí a recomendação do livro do Zilli. Mas vamos voltar aqui a erros. Né? A gente tem uma classificação de erro que aí para a segurança operacional e para o gerenciamento de erros e ameaças é extremamente importante, que é o seguinte: nós temos erros de percepção, aí vamos para o CRM, atenção, percepção, concentração, consciência situacional. Né? Isso falha, a gente não percebe. A nossa percepção está ligada aos nossos órgãos sensoriais, né? Visão, audição, tato, olfato. A gente está muito ligado a isso. Isso vai gerar uma informação, o nosso cognitivo vai tratar essa informação e a gente vai ter a consciência do que está acontecendo. Então, os erros podem ser de percepção, você pode não perceber o que está acontecendo. Tem aquela brincadeira que diz, né? Se você está tranquilo numa situação de emergência, é porque você ainda não percebeu a gravidade da situação. Né? Tá em emergência? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo nada, amigo. Você está em emergência, não tem nada tranquilo. Né? Então, talvez você não esteja com a percepção correta do que está acontecendo. Tem os erros de desempenho. Aí o erro de desempenho é aquele, era para virar para a direita, eu virei para a esquerda. Isso é erro de desempenho. Né? Era para reduzir, eu não reduzi. Era para travar, eu não travei. Então, temos um problema aí. Estamos com um erro de desempenho. E nós temos os erros de decisão, aí é tomada de decisão. Vai ou não vai? Pousa ou não pousa? Volta ou não volta? Decola ou não decola? Libera ou não libera? Aceita ou não aceita? Erro de decisão. Né? Você pode tomar aí, mais uma vez, o CRM falando alto aí, né? Tomada de decisão. Como é que é o processo decisório dentro da cabine de uma aeronave? Como é que é o processo decisório entre os comissários de voo? Como é que é o processo decisório de um controlador de tráfego aéreo? Como é que é o processo decisório de um mecânico de manutenção? Libera ou não libera o avião? É a responsabilidade do cara. Né? Então, pode ter erro de decisão? Pode ter erro de decisão. Certamente vai ter erro de decisão. E erros de comunicação. Aí, erro de comunicação, seja em todos os níveis, desde a comunicação na empresa, né? O grande problema das empresas hoje, de maneira geral, é a comunicação, né? A decisão, a autoesfera toma uma decisão, até isso chegar no chão da fábrica lá embaixo, cara, pô, chega um telefone sem fio, né? Ninguém sabe direito o que falou, e não tem memorando, ou um erro de comunicação mesmo, de comunicação propriamente dita, do uso da fala, da comunicação ali, de um controlador de voo, por exemplo, com o piloto. Quando o piloto tem a expectativa, ele chega na cabeceira da pista, tem a expectativa de receber autorização de decolagem, e o controlador diz, mantenha a posição, aguarde, e ele, na cabeça dele, por causa da expectativa, entende, autorizado decolar, enche a mão, o avião sai do chão, e aí a gente tem um acidente como Tenerife, por exemplo. Isso é um erro de comunicação, sobretudo de comunicação. Né? Ali em Tenerife, claro, não estou querendo analisar o acidente, por favor, a partir de um único erro, não estou louco de fazer isso, ainda mais eu que sou de segurança de voo. Há uma cadeia de eventos por trás disso tudo,
mas quando você vai depurar tudo, você encontra esse erro claro de comunicação, principalmente nesse acidente de Tenerife ali, com o agravante do idioma, né, atrapalhar um pouco o idioma ali. Eles falam espanhol e as aeronaves estavam falando inglês e isso gerava uma confusão, o inglês do controlador não era muito bom, enfim, todo mundo conhece aí. Quem não conhece, tem bastante vídeo na internet sobre o acidente de Tenerife, mas é um erro claro de comunicação.